Pessoal, boa tarde. Estamos de volta com as aulas de Sociologia, certo? Hoje vai ser um dia muito especial, então eu aconselho vocês, estudantes, a acompanharem as 3 aulas, que elas vão estar bem conectadas e a gente vai falar sobre coisas muito importantes e o tema hoje é muito especial. Para começar com o primeiro ano, a gente vai trabalhar com o olhar sociológico, o processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade, certo? É um princípio muito importante para a sociologia, mas é muito importante também que vocês prestem atenção, porque embora seja um princípio importante, também ele é um pouco complexo, certo? E para a gente poder começar, eu trouxe uma música do Lulu Santos que fala o seguinte: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então, o Lulu Santos, quando traz essa música, ele diz o seguinte, que não vai ser igual ao que era antes. Cada fato, cada acontecimento, quando ele acontece de novo, quando ele se repete de uma maneira diferenciada. É um tempo histórico diferente. E para isso a gente precisa entender que, para iniciar, nós temos que entender que todo conhecimento se desenvolve socialmente. O mundo inteiro está conectado através da história. E como diz a música, como a onda do cantor e compositor Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. A história não se repete, pelo menos não da mesma forma. Antes da gente começar essa aula, eu queria dedicar essa aula de hoje, certo? A professora Lúcia Cabral, ela nos deixou na semana passada, é uma pessoa que eu tenho profundo respeito e profunda admiração, uma lutadora, minha amiga, minha colega de trabalho, e onde você estiver, Lúcia, você vai estar aqui nos nossos corações, sabe? Você vai estar viva e presente nos nossos corações e na vida de um monte de estudantes e de um monte de adolescentes. Mas vamos continuar. Se a gente quiser conhecer, se a gente quiser compreender a história, a gente precisa primeiro analisar como é que pensavam as pessoas de determinada época e em que meio social elas viveram. O pensamento de um determinado período da história é criado, reinventado ou até copiado a partir dos indivíduos vivendo em grupos ou classes sociais, respondendo a momentos históricos de seu tempo. Ou seja, o tempo, ele é o grande determinador da história, certo? Uma história que acontece hoje, se ela acontecer daqui a uma semana, ela vai acontecer de uma maneira diferente, porque é um novo tempo histórico, são novas condições históricas. Então, o tempo, ele vai permitir que a gente possa viver a mesma experiência, mas de uma outra maneira, certo? Instinto. Para a gente poder começar a falar sobre estranhamento da realidade, a gente precisa falar de uma coisa chamada instinto, tá certo? Na biologia, vai se dizer que os seres humanos, eles nascem apenas com um instinto, diferente dos outros animais. Os outros animais, eles nascem com instintos de sobrevivência. O ser humano não. Ele aprende tudo em sociedade. E para a gente poder ilustrar isso, eu trago uma imagem, certo? Que é uma imagem que é uma mãe amamentando um bebê. E aí, quando ela amamenta o bebê, a partir do momento que o bebê ele suga o peito, ele vai produzir uma coisa chamada prolactina. Essa prolactina, somada aos impulsos da sucção do bebê no seio materno, vai fazer com que o leite seja produzido e que ele possa se alimentar, certo? Então, a prolactina ela é gerada a partir do impulso que é gerado a partir da sucção. E aí eu pergunto, qual é o instinto que nós, seres humanos, nascemos com ele? Somente um instinto, que é o da sucção. Nós, quando nascemos, a única coisa que nós sabemos é a sugar. Todo o resto a gente aprende na vivência em sociedade, certo? Só que o instinto, quando a gente fala da sucção, não é somente a prolactina que é gerada. Existe uma outra coisa aí. Quando o bebê está ali sugando e ele está fazendo com que essa mãe produza a prolactina, certo? Ela vai produzir uma outra coisa que é a ocitocina. Ou seja, quando a criança olha para a mãe, quando a mãe ela olha para o bebê, o som da criança, o olhar da criança para a mãe faz com que ela produza essa substância que é a ocitocina. Ou seja, quando a gente fala da prolactina, que seria um elemento basicamente biológico,
A gente está falando agora da ocitocina, que embora seja um elemento biológico, é um elemento de estímulo da sensorial, não é? Então a gente pode dizer que a ocitocina ela é mais subjetiva e a gente pode dizer que a prolactina ela é mais fisiológica, ela é mais do corpo. Ou seja, o ato de amamentar é um ato de aprendizado também. Essa mãe também vai aprender a amamentar. Ela também vai aprender a produzir e a dar esse leite para o seu filho. Ou seja, até o processo de amamentar é um processo de aprendizado. E aprendizado a gente aprende, a gente vive em sociedade, certo? Por que é importante falar sobre isso? Porque quando a gente chega no processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade, o ser humano é um animal condicionável, que gosta de repetir padrões, reconhecer repetições, provavelmente a fim de sentir-se mais seguro diante da vida. Muitos desses hábitos se enraizam de forma tão profunda em nossa vida que influenciam aspectos políticos, sociais e culturais de nossa convivência. Tem uma antropóloga chamada Melanie Klein que ela traz um estudo muito interessante que ela chama de seio bom e seio mau. O que seria esse seio bom e esse seio mau? Toda vez que uma mãe pega o bebê e coloca no seio para que ele possa se alimentar, ela vai gerar aí um estresse. Primeiro porque ela tem um certo receio, principalmente nos primeiros dias que ela está amamentando, né? Gera um medo, gera uma angústia, será que eu vou conseguir? Principalmente para as mães de primeira viagem. Para esse bebê também gera uma angústia, porque tem um outro pensador, que é o Freud, que ele vai dizer que essas crianças, quando elas estão no peito, elas geram uma ansiedade nelas, que é o medo de morrer. Só que, peraí, Hugo, criança sabe o que é morrer, o bebê sabe o que é morrer? Claro que não, porque a morte é uma criação humana. Na verdade, vai gerar um estresse na criança que ele vai chamar de medo de deixar de existir. Esse medo de deixar de existir vai fazer com que essa criança ela tenha necessidade desse seio materno. É por isso que a criança está querendo o tempo inteiro estar no seio, ela quer estar o tempo inteiro no peito, porque para ela o peito é o significado da sobrevivência. O que é que eu quero dizer com isso? É que o ser humano, ele precisa de outro ser humano. Nós precisamos viver em sociedade. Nós precisamos do outro para que a gente possa desenvolver a nossa identidade. É o outro que determina os nossos padrões de comportamento. É o outro que diz aquilo que a gente tem que fazer, de que forma a gente deve se comportar. Por isso que quando a gente fala do processo de desnaturalização, ou seja, aquilo que é natural, ele pode não ser mais natural, porque a vida muda o tempo todo, não é? E o estranhamento da realidade é quando a gente chega diante de um fato e diz assim, peraí, isso aqui poderia ser diferente. Está desse jeito, mas poderia ser diferente. E a nossa missão, enquanto progressistas, é transformar, é mudar realidades. A experiência dos 5 macacos, certo? É uma experiência bem interessante que a gente vai falar um pouco sobre ela agora. Um grupo de psicólogos se dispôs a fazer uma experiência com macacos. Colocaram 5 macacos dentro de uma jaula, dentro de uma gaiola, e no meio da jaula colocaram uma mesa. Acima da mesa, pendendo do teto, um cacho de bananas. Os macacos gostam de bananas, obviamente. Eles viram a mesa e perceberam que subindo na mesa alcançariam as bananas. Um dos macacos subiu na mesa para apanhar uma banana, mas os psicólogos estavam preparados para tal eventualidade. Com uma mangueira, deram um banho de água fria nele e o macaco que estava sobre a mesa ensopado, obviamente, desistiu provisoriamente do seu projeto. Passados alguns minutos, voltou o desejo de comer bananas. Então outro macaco resolveu comer bananas. Mas ao subir à mesa, outro banho de água fria. Depois do banho se repetir por 4 vezes, os macacos concluíram que havia uma relação entre subir na mesa e o banho de água fria. Como o medo da água fria era maior que o desejo de comer bananas, eles resolveram que o macaco que tentasse subir na mesa levaria uma surra. Claro, porque se o macaco que tentasse subir a mesa para pegar as bananas ia levar um jato de água fria, todos os outros iam levar um jato de água fria também. Quando o macaco subia na mesa, antes do banho de água fria, os outros faziam o quê? Aplicavam-lhe uma surra merecida. Aí os psicólogos retiraram da jaula um macaco e colocaram no seu lugar um outro macaco que não sabia nada dos banhos de água fria.
Ele se comportou como qualquer macaco. Ele foi subir na mesa por conta do seu desejo em comer bananas, mas antes que o fizesse, os outros 4 lhe aplicaram uma surra prescrita, sem nada entender, e passada a dor da surra, voltou a querer comer banana e subiu na mesa. O que é que acontece? Uma nova surra. Depois da 4ª surra, ele concluiu: nessa jaula, macaco que sobe na mesa apanha. Mas entendam, quando ele tentou, esse macaco aí é um macaco novo, ele não estava dentro da jaula. Quando ele foi colocado dentro da jaula, que ele foi tentar subir a mesa, os outros macacos deram uma surra nele, mas aí tem uma coisa que não acontece: o jato de água fria. Só que os macacos que estavam lá sabiam que se alguém tentasse subir a mesa, eles tomariam banho de água fria. Então o que é que eles fizeram? Antes do banho de água fria, eles deram uma surra no macaco. Então, adotou a sabedoria cristalizada pelos políticos humanos que diz: se você não pode derrotá-los, junte-se a eles. Os psicólogos retiraram então outro macaco e substituíram por outro, e a mesma coisa aconteceu, até que todos os macacos que estavam dentro da jaula, que já tinham tomado um banho de água fria, eles saíram da jaula. Esse último macaco também aprendeu que naquela jaula, quem subia na mesa apanhava. O que é que a gente pode entender com essa experiência dos 5 macacos? Os psicólogos a substituem os macacos originais por macacos novos, até que na jaula só ficaram macacos que nada sabiam sobre o banho de água fria, mas a despeito disso, eles continuavam a surrar os macacos que subiam na mesa. Se a gente pudesse perguntar a esses macacos que nunca tomaram um banho de água fria e dissessem assim: mas por que vocês dão uma surra no macaco que tenta subir a mesa? Eles iam responder a seguinte frase: eu não sei, eu só sei que aqui sempre foi assim. Será que você não é como o macaco do experimento, aquele que reproduz o mesmo jeito de fazer as coisas sem nem saber o motivo? Você já se sentiu repreendido pelo seu grupo quando você tentou fazer algo diferente? Você já se sentiu repreendido pelo seu grupo quando tentou fazer algo diferente e já te disseram: não faça isso? E aí você perguntou: mas por que não? E disseram: porque aqui é assim que as coisas são. Isso já aconteceu com você? Se isso já aconteceu para você, se você respondeu sim para essas 3 últimas perguntas, perfeito! Nós estamos prontos para fazer ciência. Para que a gente possa pensar de forma criativa e inovadora, precisamos rever conceitos pré-estabelecidos, que a gente vai chamar aqui de pré-conceitos, e aí eu separo aí pré-conceitos ou conceitos anteriores, conceitos que são antecipados, e o que aqui a gente vai chamar de pensamento crítico. Certo? Para a gente falar sobre estranhamento da realidade, a gente vai ter que falar sobre pensamento crítico. O pensamento crítico, ele se faz a partir do acúmulo de conhecimento, ou seja, não negamos a experiência adquirida, como indiretamente sugere a história dos macacos. Ou seja, o pensamento crítico é quando a gente estranha essa realidade e a nossa crítica faz com que a gente reflita: por que as coisas têm que ser desse jeito? Por que isso não pode ser mudado? Daqui a pouquinho a gente vai ver alguns exemplos de realidades que podem ser mudadas, que podem ser transformadas, certo? Primeiro conceito, senso comum. Associa-se àquele conhecimento que não passa por reflexão, sendo aceito pela maioria das pessoas sem questionamento. Por sua vez, o senso crítico é fortemente baseado em procedimentos de crítica e reflexão, além de passar pelo crivo do método científico e na pesquisa. Como, por exemplo, é senso comum ou de comum acordo que a escola é uma instituição importante para a nossa formação. Então vamos lá. O que é senso comum? Senso comum é aquilo que é de comum acordo para todo mundo. Então, se eu olho para essa parede e digo que essa parede é azul, você vai dizer assim: Hugo, essa parede é azul. Ou seja, você está concordando comigo. Isso é de comum acordo. Nós estamos comungando, nós estamos dividindo esse acordo, essa concordância, certo? Mas aí a gente precisa de outro conceito, que é o conceito de estereótipo. Esse é importantíssimo. É o conceito ou imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Estereótipo é usado principalmente para definir e limitar pessoas quanto à aparência,
cor da pele, tipo de vestimentas, uso de acessórios, naturalidade, região ou país de origem e comportamento, religião, cultura, crença, nível de educação e etc. Ou seja, quando a gente fala sobre estereótipo, a gente está dizendo que toda pessoa que veste aquele tipo de roupa, ela é assim. Toda pessoa que veste roupa preta é porque ela gosta de rock. Todas as pessoas que vestem saia é porque são femininas. Todas as pessoas que vestem calça é porque são masculinas. E aí a gente cria um modelo. Lembra quando a gente fala da caixinha? Fica todo mundo dentro da caixinha, da mesma forma, do mesmo formato, pensando da mesma maneira. Quando uma pessoa ela sai dessa caixinha e ela pensa de uma maneira diferente, o que é que vai acontecer? Quando uma pessoa ela sai da caixinha e ela pensa de maneira diferente, ela provoca um fenômeno que é o de estranhamento. A gente começa a estranhar o comportamento daquela pessoa. Uma pessoa que tem um certo jeito de se comportar, de andar, de falar, de agir, se ela se comporta de maneira diferente do seu grupo, ela vai ser tratada como estranha, como estrangeiro, certo? E aí eu tenho algumas preocupações que eu vou trazer para vocês aqui na nossa apresentação, tá certo? Para a gente poder fazer ciência, o primeiro passo deve ser o de entender a situação por meio de informações e conhecimentos sobre a realidade. O próximo passo seria o de analisar os fatos conhecidos e, por fim, fazer a proposição de alternativas mais adequadas ao problema inicial, certo? O próximo passo seria de analisar os fatos. Por fim, fazer a proposição de alternativas. Eu estou repetindo para que a gente possa entender como é esse processo, tá certo? E aí eu trago uma imagem para a gente poder refletir. A gente tem um guarda aí, né? Que ele está com uma pessoa no carro e ele fala assim: te parei porque você parece um ladrão. Mas relaxa, não tem nada a ver com preconceito. Racismo é coisa da sua cabeça. Eu não vou nem discutir com vocês, isso é uma realidade. O que é que a gente precisa pensar? É uma realidade que causa estranhamento. Eu vou passar para essa câmera aqui para a gente olhar bem pertinho um no olho do outro, certo? Essa realidade, ela provoca estranhamento. E a gente precisa transformar. Vocês vão entender por que a gente precisa transformar essa realidade, tá certo? Não é a cor da pele que determina caráter. Não é a roupa que a gente veste que determina caráter. Não é porque você escolhe um gênero ou escolhe outro, ou você se identifica com um gênero ou outro, ou por conta da sua orientação sexual, que a gente vai aceitar essa realidade do jeito que a gente é. A gente precisa transformar essas realidades porque isso está custando vidas, certo? E aí eu trago uma outra imagem do Junião. Negros são as maiores vítimas da violência, certo? Isso aí é uma notícia. E aí a gente vê uma mulher branca dizendo assim: tchau filho, bom trabalho e volta logo para casa. Do outro lado a gente tem uma mulher negra: tchau filho, bom trabalho e volta vivo. E aí eu fico pensando, para essa mãe negra, a preocupação de que o filho volte vivo para casa, certo? É uma preocupação comum, é uma preocupação normal, certo? Como é que jovens brancos e negros, eles vivem nessa sociedade? De que forma eles são tratados? Quando eles vão procurar emprego, por exemplo, será que eles têm as mesmas oportunidades de emprego, um jovem branco e um jovem negro? A gente vai continuar discutindo essa realidade e a gente vai ficar refletindo de forma a utilizar o pensamento crítico. Quais são as maneiras que a gente tem para transformar essa realidade? E aí eu vou trazer uma outra imagem também, que é de uma mulher. Dá para perceber que ela tem uma lágrima nos olhos, né? Ela se olha no espelho com vestido de noiva, e aí a gente pressupõe que toda mulher quer casar, que também não é bem uma realidade, né? Que toda mulher quer casar, mas quando ela se olha no espelho, ela se vê lavando prato. Então a gente percebe que ela fica triste, né? Porque o casamento nunca deveria ser a reprodução desse modelo de que a mulher, ela precisa cuidar da casa, ela precisa cuidar dos afazeres domésticos. Então a gente substitui todo o sonho da mulher em ter uma família, em transformar essa realidade, em trabalhar, em realizar sonhos para simplesmente cuidar das atividades domésticas. Mas aí eu vou trazer uma outra questão um pouco mais polêmica. As mulheres que jogam futebol. E aí elas vão ter uma barreira gigantesca
ao jogar futebol, que é o machismo. Então está na hora da gente quebrar o patriarcado e a gente começar a pensar em alternativas para que homens e mulheres, e aí eu vou inverter a minha frase, mulheres e homens, eles possam competir da mesma maneira no mundo do trabalho e terem as mesmas oportunidades. Isso é quando a gente estranha essa realidade e a gente diz, poderia ser diferente. E a nossa missão é transformar. Aí eu vou trazer uma outra imagem que é um pouco mais polêmica. Projeto Cura Gay. Aí a jornalista pergunta, né? Deputado, a bancada não deveria estar trabalhando em projetos melhores como saúde, segurança ou educação? E aí o que é que ele faz? Ateia. Quer dizer, ele vincula a religião a uma coisa que na verdade depende de cada indivíduo. Eu decido as roupas que eu uso. Eu decido os lugares que eu frequento. Se eu não me incomodo ninguém, se eu não faço mal para ninguém, eu tenho que ser responsável pelas minhas escolhas. As escolhas são minhas. Então a gente precisa, volto a dizer, a gente precisa transformar essa realidade. Sabe por que a gente precisa transformar essa realidade? Dá uma olhadinha nesse quadro. Eu queria pedir para vocês ampliarem essa tela para que a gente possa ver esses dados de forma bem clara, certo? Homofobia, que seria a fobia a pessoas que se atraem por pessoas do mesmo sexo. Isso é um dado das escolas brasileiras, tá certo? Essa pesquisa ela foi feita pela Fundação Perseu Abramo, certo? Pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Lembrar que a USP, a Universidade de São Paulo, ela é conhecida como uma das maiores universidades da América Latina, tá certo? Nessa pesquisa que eles fizeram, eles chegaram às seguintes conclusões, que 27% dos homossexuais e bissexuais declararam sofrer ou ter sofrido preconceito no ambiente escolar. 13% deles afirmam que a escola foi o primeiro lugar onde sofreram discriminação. 87% da comunidade escolar, alunos, professores e pais, tem algum grau de homofobia, algum grau de preconceito contra homossexuais. 39% dos estudantes do sexo masculino não gostariam de ter um colega homossexual. 35% dos pais não gostariam que o filho estudasse com um homossexual. E 60% dos professores admitem não ter base para lidar com a diversidade sexual. Gente, vou passar para essa câmera de novo, eu posso? Porque é para olhar para vocês para falar sobre isso. É o seguinte, quando a gente fala sobre preconceito, certo? Quando a gente fala sobre homofobia, a gente está falando sobre uma violência. E aí a sociologia ela traz um elemento muito importante que é a violência simbólica. A violência simbólica é aquela que está na palavra, que está no dia a dia, que está no preconceito, certo? Ela não chega a ser uma violência física, ela não chega a ser uma agressão física, mas ela dói, ela fere, ela machuca, tá certo? Quando a gente fala sobre violência simbólica e a gente não está falando sobre violência física, a violência física ela também acontece. A gente também vai ter dados de jovens que estão sendo assassinados pelo simples fato de amarem pessoas que são iguais a elas. E aí o direito ao amor, gente, é uma coisa insubstituível. O direito que eu tenho, que você tem de amar a pessoa que você escolheu amar, é uma coisa que não pode ter interferência de ninguém. Eu estranho essa realidade. E é o estranhamento dessa realidade que vai fazer com que a gente pense em transformar essa realidade tão dura e tão cruel. Vamos para cá. Em algumas culturas, aí eu estou usando um exemplo, tá certo? Em algumas culturas é absolutamente normal comer besouros, grilos, gafanhotos. Isso parece estranho, né? Mas olha só, isso pode provocar estranhamento, da mesma forma que alguém acha estranho quando a gente se amontoa nos formigueiros em dias de chuva para caçar as famosas tanajuras. Mais estranhamento causará ao estrangeiro, ou seja, a pessoa que não conhece essa realidade, saber que nós comemos essas formigas, as saúvas fêmeas fritas, e que seu gosto crocante é realmente saboroso. Ou seja, algumas coisas que para a gente não provoca estranhamento, para outras pessoas pode causar. Podemos dizer então que o processo de estranhamento se dá
quando nos sentimos incomodados diante de um fato novo ou de uma nova realidade. Então a gente estranha aquilo que a gente não conhece. A gente estranha aquilo que é diferente para a gente, certo? Agora vamos para o processo de desnaturalização. É comum ouvirmos no nosso dia a dia a expressão "isso é natural". Essa expressão aponta para a realidade do senso comum, a ideia de fazermos algo porque todo mundo faz desse jeito. Ou seja, o senso comum é aquilo que todo mundo faz, é aquilo que todo mundo está de acordo. Mas será que todo mundo está de acordo mesmo? Porque o pensamento crítico é exatamente o oposto do senso comum. É quando a gente chega num grupo e diz assim, olha, vocês estão dizendo que é desse jeito, mas eu acho que poderia ser diferente. Quando a gente diz, eu acho que poderia ser diferente, a gente está exercendo o pensamento crítico. Vamos lá, eu pulei aqui uma imagem. Vamos exercitar, tá certo? Ciente de que nossa visão é repleta de pré-noções e juízos de valor, a construção de um olhar sociológico principia com o estranhamento, ao se observar a realidade. Tal procedimento confronta o conhecimento do senso comum e possibilita a construção do conhecimento científico, certo? Então, o que é que eu posso dizer aqui? Que quando a gente chega na sociologia enquanto ciência, a ciência ela começa com estranhamento. Quando a gente chega em determinado grupo social, a gente observa uma realidade e diz assim, peraí, isso é diferente do que eu vivo. Quando a gente se muda para uma outra cidade, quando a gente se muda para um outro país, a gente percebe que as pessoas elas fazem coisas de maneira diferente. É aí que a gente começa a fazer ciência, quando a gente percebe que nem todas as pessoas são iguais, que nem todos os grupos sociais são iguais, e a partir desse estranhamento é que a gente começa a pensar a nossa própria realidade. Ou seja, o ser humano ele vive em sociedade e os grupos sociais eles são diferentes e eles pensam de maneira diferente. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma série de alternativas, mas eu queria voltar aqui para a pergunta, certo? Ciente de que nossa visão é repleta de pré-noções e juízos de valor, a construção de um olhar sociológico principia com o estranhamento. Ao se observar a realidade, tal procedimento confronta o conhecimento do senso comum e possibilita a construção do conhecimento científico. Essa reflexão propõe, aí eu tenho aqui, letra A. Letra A. Buscar as suas próprias experiências para a explicação do conhecimento científico. Letra B. A construção de uma análise dos fenômenos que acontecem na sociedade. Letra C. Tomar decisões fundamentadas no conhecimento do cotidiano. Letra D. Fazer diferentes leituras do fato social, tomando por base o senso comum. Letra E. Considerar verdadeiras as explicações biológicas para o comportamento humano em sociedade. Eu vou começar aqui pela letra E. Será que é a nossa biologia, será que é o nosso fisiológico que determina aquilo que a gente quer? Quando a gente fala sobre coisas subjetivas, o amor, por exemplo, é a biologia que determina o amor? Lembra quando a gente fala assim, o meu coração está partido? Quando a gente diz que o nosso coração está partido, o coração é um elemento que ele é físico, né? Ele está dentro do nosso corpo, ele bombeia sangue. Mas por que a gente utiliza essa ferramenta do coração para a gente falar que a gente está triste, que a gente está magoado, que a gente está desiludido? A gente está utilizando um elemento que ele é subjetivo para falar de uma coisa que é objetiva. Porque quando a gente está apaixonado, o nosso coração faz o quê? Ele acelera. Quando a gente chega perto de uma pessoa que a gente gosta, quando a gente chega perto de uma pessoa que provoca aí o nosso desejo, a nossa atração, o nosso coração ele começa a bater muito mais forte. Então, o que é que acontece? Considerar verdadeiras as explicações biológicas para o comportamento humano em sociedade não seria basicamente a resposta para a nossa pergunta. E aqui eu vou avançar para mostrar para vocês qual é a resposta. Essa reflexão propõe a construção de uma análise dos fenômenos que acontecem na sociedade. Então, eu tenho a letra B. Nessa perspectiva, o olhar sociológico contribui para a compreensão dos acontecimentos que passam no cotidiano da sociedade.
Dessa forma, a construção de um olhar sociológico favorece a análise e compreensão dos fatos sociais ou acontecimentos do cotidiano. Exemplo prático do olhar sociológico: examinar e entender por que existe superlotação no sistema prisional, certo? Eu vou voltar às outras alternativas e aí eu vou voltar para cá para a gente entender por que existe superlotação no sistema prisional. Vamos lá. A gente já viu que a resposta certa é a letra B. Letra A. Buscar as suas próprias experiências para a explicação do conhecimento científico. Ora, se eu estou buscando as minhas próprias experiências, eu estou utilizando o meu preconceito. Ou seja, eu estou usando aquilo que eu penso que é verdade absoluta para transformar essa realidade. Só que será que a minha verdade é a única verdade que existe? Ou será que no decorrer da vida eu não vou tendo novas experiências e aprendendo novas coisas e vou começar não só a estranhar essa realidade, quando eu vou começar também a criticar essa realidade. Então, quando eu digo que buscar as próprias experiências para a explicação do conhecimento científico, tá certo? Eu estou dizendo que eu tenho, na verdade, que abrir mão daquilo que eu acredito para aprender coisas novas, certo? Na letra B eu tenho a construção de uma análise dos fenômenos que acontecem na sociedade. Então eu preciso observar o que acontece na sociedade e aprender com essas experiências. Essa é a resposta certa para essa questão. Na letra C eu tenho tomar decisões fundamentadas no conhecimento do cotidiano. Peraí, o conhecimento do cotidiano é aquilo que a gente vive no dia a dia. E aquilo que a gente vive no dia a dia é senso comum. Então, tem algumas cenas que a gente pode usar aqui para ilustrar, como, por exemplo, vocês lembram daquela história dos jovens que estavam passeando na Avenida Paulista, lá em São Paulo, e de repente chega um cara e pega uma lâmpada e quebra na cabeça dele, certo? Peraí, isso me causa estranhamento. E aí a gente vai começar a analisar esses fatos. Lembra que eu tinha falado antes que a gente precisa analisar esses fatos? E a gente chega à conclusão de que aquele jovem, ele recebeu uma lampadada na cabeça, se é que existe essa palavra, pelo único fato dele ser homossexual. Mas espera aí, Hugo, como é que eu sei que um adolescente, um jovem, um homem, um adulto, ele é homossexual? O que é que caracteriza que essa pessoa, ela sente atração por pessoas do mesmo sexo? Não existe explicação. Simplesmente aquele agressor que agride aquele adolescente com uma lâmpada, ele supõe que aquele jovem é homossexual. Então, pessoas estão sofrendo agressão pelo simples fato das pessoas acharem que elas são uma coisa ou que elas são outra, certo? Letra C. Tomar decisões fundamentadas no conhecimento do cotidiano. Eu estou repetindo essa frase para a gente entender que nem tudo que acontece no cotidiano são coisas que são naturais, que são normais. A gente precisa observar essa realidade para a gente poder transformar. É aí que a gente está pronto para fazer ciência. Vamos para outra alternativa. Fazer diferentes leituras do fato social, tomando por base o senso comum. Justamente ao contrário. É o senso comum que a gente critica. O pensamento crítico é exatamente isso. Peraí. Sempre foi assim. Mas por que não pode mudar? O racismo ele existe há 500 anos no Brasil. Chegou a hora da gente mudar. A gente já consegue perceber que não existem diferenças por conta de cor, por conta de raça, por conta de orientação sexual. A gente precisa mudar essa realidade. Eu estou repetindo muito isso, gente, porque a gente vai ver na próxima aula, e aí eu peço que vocês fiquem comigo para a gente assistir a próxima aula, que vocês vão perceber em números, em dados científicos, que essa realidade ela é mais comum do que a gente imagina. O racismo ele é mais comum do que a gente imagina. E eu posso supor que você que está aí do outro lado, que está assistindo essa aula, já passou por diversas situações de violência, diversas situações de agressão, pelo simples fato de ser diferente da maioria das pessoas. Letra E. Considerar verdadeiras as explicações biológicas para o comportamento humano em sociedade, quando a gente já discutiu que as explicações biológicas elas não superam aquilo que é subjetivo.
aquilo que está dentro dos nossos sentimentos, certo? O amor, por exemplo. Alguém me explica o que é amor? O Freud dizia que o amor é projeção. É quando a gente olha para o outro e a gente espera que o outro seja aquilo que a gente gostaria que ele fosse, certo? Só que o outro ser aquilo que a gente gostaria que a gente fosse, significa que o outro vai ter que mudar, vai ter que se adaptar, vai ter que chegar mais perto daquilo que a gente acredita. Isso não é biológico, certo? Isso cabe dentro da nossa psique, dentro da nossa mente, dentro de um lado, de um aspecto que é basicamente subjetivo e não objetivo. E aí a gente tem uma outra pergunta, certo? E a outra pergunta não tá. Mas aí a gente vai voltar a falar sobre pensamento crítico, porque muita gente tem muitas dúvidas quando a gente fala sobre pensamento crítico, tá certo? Então a gente volta à apresentação aqui para a gente poder refletir a diferença entre senso comum e pensamento crítico. Nessa aula, gente, é importantíssimo que a gente saiba a diferença entre uma coisa e outra. Então vamos lá. Senso comum associa-se àquele conhecimento que não passa por reflexão, sendo aceito pela maioria das pessoas sem questionamentos. Por sua vez, o senso crítico é fortemente baseado em procedimentos de crítica e reflexão. Peraí. O senso comum associa-se àquele conhecimento que não passa por reflexão, sendo aceito pela maioria das pessoas sem questionamentos. Ou seja, o senso comum é aquilo que é de comum acordo para todo mundo e que as pessoas não questionam. Lembra da história dos macacos? Isso é assim, porque sempre foi assim. E aí a gente não pode mudar, a gente não pode transformar. Peraí, a gente não pode mudar, a gente não pode transformar, aí a gente fala sobre senso crítico. O senso crítico é fortemente baseado em procedimentos de crítica e reflexão. É quando a gente chega e diz assim, olha, peraí, não é desse jeito não, pode ser diferente. O que a gente vive hoje no Brasil, e aí eu vou vir para essa câmera para a gente conversar assim, quase que olhando no olho, né? O que a gente vive no Brasil, gente, é o genocídio da juventude negra. A juventude negra tem morrido. E são dados alarmantes. Como eu disse a vocês, vamos esperar para a próxima aula para vocês verem como são alarmantes esses dados, como são alarmantes essas estatísticas. Para vocês terem ideia do assassinato de jovens no Brasil, certo? O pico, o ponto máximo de assassinatos de jovens no Brasil é aos 21 anos. Com 21 anos, os jovens estão tendo as suas vidas ceifadas. Vamos pensar, por exemplo, em mulheres transexuais, certo? São aquelas mulheres que olham para o seu corpo e dizem assim, o meu corpo ele é feminino. Pode ser que o meu sexo biológico ele seja masculino, mas o meu corpo ele é feminino. Para essas mulheres, a expectativa de vida é de 35 anos. Eu tenho 40 anos, gente. Imagina uma pessoa viver até os 35 anos. Eu tenho 40 anos. Eu fui pai aos 38 anos e eu posso dizer para vocês que eu estou no melhor momento da minha vida. Imagina não chegar até o melhor momento da minha vida. E quando eu falo sobre assassinato, o assassinato é o fim da jornada. Existe uma série de violências que essas pessoas sofrem até chegar ao fim da sua jornada. Quando a gente fala sobre mulheres, é muito importante falar sobre esses dados de mulheres nesse período da pandemia, certo? As pessoas estão em casa, as pessoas estão reclusas, mas o que é que a gente tem escutado? Que o número de dados de violências contra a mulher, eles têm aumentado, eles têm crescido. Não dá para estranhar essa realidade? Será que a morte é uma coisa que não causa estranhamento? Quando a gente chega ao número de 10 mil pessoas mortas no Brasil, e a gente chega a uma informação de que 10 mil pessoas mortas é normal, é natural, certo? Eu fico pensando, eu fico refletindo, será que não está na hora da gente mudar essa realidade e dizer que a vida humana ela é mais importante do que a economia, que a vida humana ela é mais importante do que papel, do que livro, do que computador, do que televisão?
A vida humana é mais importante do que qualquer coisa. E aí, para encerrar, porque meu tempo está acabando, não é isso? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quanto vale uma vida humana? 1 bilhão? 1 trilhão? Qual é o preço de uma vida humana? Se você fosse trilionário, o quanto você estaria disposto a pagar por uma vida humana? E aí a gente vai abrir para perguntas, certo? É um assunto bem difícil, bem complexo, bem pesado, mas eu acho que é muito importante a gente trazer essa reflexão, não só para a sociologia, mas para nossas vidas. Vamos para as perguntas. Vamos lá. Jusceli, Escola Técnica Estadual Antônio Arruda de Farias, Surubim. Boa tarde, professor. Boa tarde, Jusceli. Onde nós encontramos a sociologia no nosso cotidiano na quarentena? Olha só. Jusceli, eu falei uma coisa muito importante, não é? Que é o estranhamento da realidade, certo? A primeira coisa que vai acontecer quando a gente chega num estado de pandemia, quando a gente é criança, início da adolescência, lá na escola, nas aulas de ciências, a gente estuda, né, pandemia, endemia, epidemia, são coisas que está dentro da nossa proposta de estudo. Então a gente sabia que a pandemia era uma coisa que iria acontecer. Quando a gente passa a se isolar, quando a gente sai dessa vivência de rotina em sociedade, vocês lembram que eu falei que o seguinte, né? Que o ser humano ele precisa viver em sociedade. Quando a gente nasce, a gente não sabe absolutamente nada. A gente aprende tudo na nossa vivência em sociedade. Quando a gente se isola, quando a gente está distante dos nossos entes queridos, quando a gente está distante dos nossos amigos, certo? O que é que acontece? A gente para refletir sobre essa nossa vida social. Então eu posso dizer que o isolamento social é um momento especialíssimo para que a gente possa pensar sobre esse estranhamento da realidade. Por exemplo, os laços de solidariedade que se estabelecem dentro da pandemia. Pessoas que começam a se ajudar, sabe? Uma pessoa que tem um vizinho idoso e que chega lá e leva uma sacola de comida para que esse vizinho idoso ele não possa ir até o supermercado e se expor. Esses laços de solidariedade, eles podem ser explicados pela sociologia, que posteriormente a gente pode discutir uma coisa que a gente chama de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, que são conceitos do Durkheim, certo? O Durkheim ele fala que a solidariedade mecânica é aquela onde eu digo, eu te ajudo porque você é igual a mim e a gente precisa se ajudar para que a gente possa viver num mundo melhor. A solidariedade orgânica é aquela que a gente diz assim, eu te ajudo porque eu preciso de você, você precisa de mim, e aí a gente ajuda porque é um acordo que existe entre nós. Então a sociologia ela pode fazer com que a gente reflita, por exemplo, laços de solidariedade, como é que a gente pode viver distante das outras pessoas, o quanto isso é doloroso porque a gente cria laços de amizade, de amor e de afeto, e o quanto a gente pode transformar essa realidade da epidemia. E aí eu digo a vocês, transformar a realidade da epidemia é quando a gente junta um grande grupo, quando a gente está todo mundo junto, lutando por um vírus que não pode ser maior do que a humanidade. A humanidade, ela é maior do que qualquer outra doença. Os laços de afeto, amor e solidariedade, eles são maiores do que qualquer doença. Então, lutar pela vida não é lutar somente pela nossa vida. É por isso que a gente usa máscara, é por isso que a gente usa álcool em gel, porque a gente não está lutando pela nossa vida, não. A gente está lutando pela vida do planeta, a gente está lutando pela vida do mundo inteiro. Isso é solidariedade e isso ele pode ser explicado como sociologia, certo? Tem muita coisa para falar, mas eu espero que esse recorte ele tenha sido importante para responder a tua pergunta. Muito obrigado pela sua pergunta, um abraço gigantesco para todo mundo aí de Surubim, da Escola Técnica Estadual Antônio Arruda de Farias. Mais perguntas? Vamos lá? Expedito do Erém Frei Epifânio, olha só. Tem uma coisa para dizer, o Erém Frei Epifânio foi a minha primeira escola, certo? Lá em São Joaquim do Monte. Eu tenho um grande carinho, vou passar para cá. Eu tenho um grande carinho
por todo mundo de São Joaquim do Monte, e eu tenho um grande carinho pelo pessoal do EREM Frei Epifânio, tá certo? Então vamos lá. Professor, qual é a diferença entre instinto e intuição, certo? Vamos lá. Primeira coisa, instinto é aquilo que os animais, eles já nascem com ele, tá certo? Então, se você pega um gatinho, certo, que acabou de nascer, vocês vão perceber que ele vai ali começar a se mexer, a andar, a engatinhar, daqui a pouco ele vai começar a procurar comida. Você vê um gatinho pequenininho, novinho, bem pequenininho na rua, e ele tá ali procurando comida, tentando sobreviver, diferente do ser humano. Se você pega um bebê recém-nascido e você coloca aqui no centro dessa sala, você deixa ele ali e você vai embora, talvez ele não consiga nem mudar de posição. Porque o ser humano, ele precisa de outros seres humanos para que ele possa sobreviver. O bebê, ele precisa que se leve para ele alimento, que se leve para ele, que se troque a fralda, se dê banho, que ele possa receber carinho, receber afeto. Vocês acreditam que até sorrir a gente aprende em sociedade? Falar a gente aprende em sociedade. Então, os animais, os outros animais que não os seres humanos, certo? Eles têm instinto. Eles precisam do instinto para sobreviver. Nós, seres humanos, nós nascemos apenas com um instinto que é o da sucção. Então, se a mãe ela pega o bebê recém-nascido e coloca no peito, o bebê ele vai ali procurar o seio materno e ele vai começar a sugar, certo? Então, a gente pode dizer que o ser humano ele nasce somente com um instinto que é o da sucção, o de sugar. E aí você faz uma pergunta, intuição. Muitas pessoas disseram durante muito tempo, e aí é um estranhamento de realidade, de coisas que a gente precisa transformar, que mulher tem um sexto sentido, que mulher tem uma intuição aguçada, certo? Eu posso dizer que mulheres não têm um sexto sentido nem uma intuição aguçada. Mulheres têm inteligência. Elas são inteligentes para perceber, para observar, para analisar a realidade e para chegar a conclusões. Então, intuição é aquilo que você acha que vai acontecer, aquilo que você tem a impressão que vai acontecer, certo? Às vezes acontece por coincidência, às vezes não. Mas a intuição seria aquele sentimento que nós temos, certo? De que algo vai acontecer e que, na verdade, isso está dentro da nossa consciência, não é? Então, se eu estou indo para uma festa, tá certo? E aí nessa festa, quando eu chego, tem a maior bebedeira, tá todo mundo na maior bagunça. E eu digo assim, peraí, mas eu não bebo. O que é que eu estou fazendo nessa festa? Aí eu chego à seguinte conclusão. A minha intuição diz que não seria legal que eu fosse para essa festa. Então, a intuição é uma coisa que antecede o nosso processo de consciência, de reflexão, e que impede a gente de fazer determinadas coisas, certo? Eu costumo dizer que mais importante do que a nossa reputação, reputação é aquilo que as pessoas pensam da gente, é a nossa consciência. Eu tenho que estar firme, eu tenho que ter noção da minha consciência e entender que a consciência é aquilo que faz com que eu reflita sobre a realidade e que eu possa transformar essa realidade. E quando eu falo sobre realidade, eu não estou falando de algo que está externo, não. Estou falando de algo que está dentro de mim. Eu estou refletindo de coisas que eu estou refletindo coisas que estão dentro de mim, coisas que eu faço e que talvez não sejam boas, e eu digo assim, peraí, está na hora de mudar essa realidade. Será que tem outra pergunta? Vamos lá, Moreilândia. João do EREM, presidente Médici de Moreilândia, ele pergunta: qual a importância, eu acho que qual a importância do estranhamento e da desnaturalização da sociedade trazem para o olhar do sociólogo? Gente, o estranhamento e a desnaturalização, eles são importantíssimos para o olhar do sociólogo, né? Tem um termo que o Max Weber utiliza que ele chama de neutralidade axiológica. Eu vou te explicar, calma. Neutralidade axiológica, ela diz o seguinte, que quando um sociólogo ele se determina a observar um determinado grupo social, certo? Ele faz o quê? Ele simplesmente se esquece de todos os preconceitos, de tudo aquilo que ele acredita, para que ele possa observar aquela realidade de forma neutra. Então, o estranhamento da realidade é justamente
quando eu observo essa realidade distante daquilo que eu acredito e digo assim, isso é estranho, isso precisa ser estudado. E o processo de desnaturalização é quando a gente simplesmente pega uma coisa que absolutamente é natural e a gente diz assim, não, isso não é natural, isso pode ser diferente. Então a gente vai desnaturalizar. Então são dois princípios importantíssimos para a sociologia. Gente, beijo, eu encontro vocês na próxima aula que tem música pra gente. Vamos lá.